Fala galera do nono ano, como é que vocês estão? Hoje, gente, nós vamos finalizar o nosso grupo 5. Então, hoje é o último módulo do grupo 5, é o último módulo que a gente vai falar um pouco do tema central do grupo 5 de Química, que é justamente a formação de substâncias. Então, vamos ter aqui na mente uma revisão bem rápida de uma coisa. Nós temos as substâncias químicas em geral. Na natureza, laboratorial, existem vários tipos. Só que para você poder fazer, fabricar, formatar e fazer essa substância acontecer, fazer com que exista essa substância, elas são feitas através de um processo. Que processo é esse? Foram os processos que a gente já estudou até agora, que são as ligações químicas. Então, primeiro a gente vai ligar os átomos, fazer com que eles fiquem próximos entre si, e esses átomos eles vão necessitar estar próximos para formar essas substâncias. Nós já estudamos que existem três tipos principais de substâncias. Nós temos as substâncias iônicas, moleculares ou então covalentes, eu vou falar os outros nomes dela lá no organizador visual, e as ligações metálicas. Então a gente vai conversar um pouquinho, fazer uma revisão do que foi esse grupo 5, lembrando que em química, até agora, cada grupo trouxe um único capítulo. Então nós temos o grupo 5, capítulo 5. E o nome do nosso capítulo é Formação de Substâncias. Ok? Então foi através desse capítulo até, gente, que nós estudamos bastante sobre como existe a formação de substâncias moleculares, iônicas e metálicas, através dessas ligações químicas tão bonitas que ficam representadas através dessas bolinhas. Existe um modelo de representação de tamanho de ligação, de ângulo da ligação, que é bem interessante e vocês vão ter a oportunidade de ver isso lá no ensino médio. Então, gente, o nome do nosso capítulo desse grupo 5 é o capítulo 5 também, a formação de substâncias. Nós podemos perceber que nós estudamos vários tipos de substância e eu quero elencar dois grandes tipos, dois grupos maiores, que são substâncias formadas em laboratório ou artificiais e substâncias que estão no nosso dia a dia, que são chamadas de substâncias naturais, podendo ser de vários tipos, só são grupos muito grandes, artificiais e naturais. Agora todo mundo coloca lá no organizador visual, no final do grupo, só para a gente fazer um resumo bem tranquilo de tudo que a gente já viu durante todo esse módulo, durante todo esse capítulo e o que a gente vai ver no módulo de hoje. Vamos lá. Prontinho, já colocamos aqui no organizador visual. E o que a gente pode perceber? O nome do nosso título, o título do grupo, né, do capítulo, é Formação de Substâncias. Então aqui a gente tem a formação geral de todas as substâncias e elas são formadas através de ligação química, beleza? E são essas ligações que nós estamos estudando durante todo esse grupo 5. Duas delas, que a gente já viu, elas vão depender bastante de uma coisa chamada regra do octeto, ou teoria do octeto, ou então o que é isso? Ter 8 elétrons na camada de valência. Sempre dependendo do seguinte, nós temos exceções, que é o hidrogênio e o hélio, que ficam estáveis com 2 elétrons apenas na camada de valência, e toda essa formação, essa conformação da camada de valência, ela é muito importante para dois tipos de ligações, a iônica e a covalente, que eu vou falar agora. Mas a ligação metálica, ela não tem nada a ver com a regra do octeto. Então guardem a regra do octeto para todas as vezes que a gente fala de ligação iônica e ligação covalente. Quando a gente fala de ligação metálica, é um outro processo e fora da lei do octeto, da teoria do octeto. Vamos revisar agora o que a gente já viu durante todo esse grupo? Então, as ligações químicas são divididas em três grandes tipos: ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. As ligações iônicas formam substâncias iônicas.
As ligações covalentes formam substâncias covalentes e as ligações metálicas formam ligações ou substâncias metálicas. Vamos agora focar um pouquinho na ligação iônica, beleza? Vamos lá? A causa da ligação iônica é a transferência de elétrons. Então eu tenho uma camada com 8 elétrons e depois eu tenho uma camada de valência que tem somente um ou dois elétrons. Então se eu me livrar desses dois ou desse um elétron, eu fico estável na minha camada anterior que só tinha 8. Então eu fico tranquilão para estabilidade. Eu fico estável e está tudo certo. Essa é a transferência de elétrons. Eu perder a minha camada de valência que tinha poucos elétrons, ficar com uma camada de valência menor, mais baixa de energia até, mas que tenha 8 elétrons. E aí eu fico estável. Enquanto existem outros elementos que têm 7, 6 elétrons na camada de valência. Se ele pegar esses dois, esse daquele outro elemento lá que está doando, ele vai ter 8 na sua camada de valência e vai ficar estável também. Então, a falta do número 8 na camada de valência faz com que algumas substâncias fiquem loucas, destruídas, instáveis, necessitando da estabilidade que é dada pelo elétron. Ok? Essa ligação, ela sempre produz substâncias iônicas, como por exemplo o sal de cozinha, e as ligações são feitas entre dois tipos de elementos, um metal e um não metal. Esse é o momento que eu peço para vocês pausarem o vídeo, ir atrás da tabela periódica de vocês e olharem para a tabela onde tem as classificações de cores. Onde ficam os metais, aonde ficam os não metais, quem são os gases nobres. Isso tudo está logo em cima da tabela periódica de vocês. Para um tempo, dá uma olhada, pesquisa bem quais são as cores dos metais, as cores dos não metais, para ficar mais claro quem é que liga com quem. Ok? Da ligação iônica, nós vamos para a ligação covalente. A ligação covalente ela vai fornecer para a gente substâncias covalentes, que também são chamadas de substâncias moleculares. E tem um outro nome, que é o nome que a gente mais vai usar nas nossas aulas, que é molécula. Geralmente, as moléculas são formadas por ligação covalente. Ok? Essa ligação covalente ela é feita por compartilhamento de elétrons. Então, eu não dou adeus para os meus elétrons. Eu não dou adeus permanentemente para eles. Eu vou compartilhar com o meu colega. Então, às vezes, nós vamos compartilhar 2 elétrons, né? Um par de elétrons. Esse par pode estar mais perto do meu núcleo ou do núcleo do outro átomo que eu estou compartilhando. E isso acontece, gente, infinitamente. Então, beleza. O compartilhamento de elétrons gera moléculas e essa ligação ela é feita quase que exclusivamente por não metais com não metais, hidrogênio com não metal e hidrogênio com hidrogênio, ok? E todos esses dois, as substâncias iônicas e as substâncias moleculares, elas seguem a regra do octeto, com algumas exceções, que é o caso do hidrogênio. Então, ele segue bacana a regra do octeto, que precisam ter 8 elétrons na camada de valência para a estabilidade. Isso não acontece na ligação metálica. Porque a ligação metálica, eu vou mostrar para vocês agora as imagens da ligação metálica dentro lá do retículo cristalino da ligação metálica. Vocês vão perceber que não interessa quantos elétrons tem na camada de valência desse metal. Não interessa. Simplesmente quem está na camada de valência vai andar o retículo cristalino inteiro como se fosse um mar de elétrons. E é isso que a gente vai ver agora. Então eles vão acabar se compartilhando pelo mar de elétrons. Porque o metal ele é um pouco diferente das outras substâncias. Sendo assim, substância metálica, ou então tem um outro nome para elas, que são as
ligas metálicas, elas são formadas através de ligação de metal com metal. Então, os dois metais juntos, quando se ligam, formam uma ligação metálica ou então liga metálica. Agora a gente vai iniciar o nosso módulo propriamente dito. Isso daqui foi só uma revisão e uma diferenciação das nossas ligações. Vamos começar o nosso módulo agora, beleza? Página 158, ligação metálica e propriedade dos compostos metálicos. Faltou um pedacinho aí do nosso título que a gente vai do tema que a gente vai conversar durante a aula de hoje, beleza, gente? Então, antes de qualquer coisa, nós vamos conversar um pouco sobre as propriedades dos metais. Lembra que ligação metálica é a ligação de metal com metal? Então é super importante que a gente saiba quais são as propriedades do metal e como isso pode ser modificado a partir do momento que esse metal faz parte de uma liga metálica, onde ele pega propriedades de outros metais. Então, primeiro eu vou começar com as características gerais de todos os metais. Vamos lá. Todos os metais eles apresentam-se em temperatura ambiente, entre 25 e 30 graus, um estado da matéria sólido. Então, eles vão estar no estado sólido na temperatura ambiente, exceto o mercúrio. O mercúrio é o único metal que, em temperatura ambiente, é líquido. Apresenta-se no estado líquido da matéria. Ok? Então, o mercúrio é o único. Todos os outros vão se apresentar no estado sólido. Segundo ponto, segunda grande característica, todos os metais têm brilho característico, tem uma cor característica metálica. Os exemplos: o mercúrio mesmo, ele tem uma cor prateada, o cobre, ele tem uma cor avermelhada, o ouro tem a cor dourada, entre outras cores que a gente já viu, e algumas cores são até mesmo parecidas entre os metais. Ok? Então esse brilho metálico ele é bastante característico da propriedade dos metais. Outra coisa, outra grande característica de todos os metais, eles são ótimos condutores de eletricidade e calor. Então eles conduzem o calor e a eletricidade de uma maneira muito boa, tanto no estado sólido quanto no estado líquido da matéria. Então você tem esses dois estados dando uma condutibilidade maior do que outros tipos de elementos químicos, ok? Outro ponto bastante importante, eles possuem temperaturas de ebulição e fusão muito altos. Por isso que a maior parte deles encontra-se no estado sólido da matéria, nessa temperatura ambiente. Então você tem o estado sólido, porque a temperatura de fusão e ebulição deles são extremamente altos. E isso vai garantir algumas outras características, como rigidez, durabilidade, ductibilidade, maleabilidade, que a gente conhece dos metais. Então essas são as principais características. E agora eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a ligação metálica propriamente dita. O que acontece nessa ligação metálica que é tão interessante e diferente das outras que a gente já viu? Todos os metais que estão próximos, que vão estar fazendo a ligação metálica, eles vão se encontrar no estado de cátion. O que é cátion? Cátion é quando o número de prótons do meu átomo é maior do que o número de elétrons. Tá, professor, mas por que esse número de elétrons vai ser menor, então, para virar um cátion? Porque os elétrons eles vão rodar pelo retículo cristalino de um lado para o outro do retículo, como se eles estivessem dentro de um mar. Por isso o nome mar de elétrons. Detalhe, gente. Então, o que acontece? Olha só, as palavras mais científicas para isso é o seguinte. Os cátions dos átomos dos metais ficam fixos
enquanto os elétrons encontram-se deslocalizados. Ou seja, ele não tem uma localização, uma localidade própria, que seria a eletrosfera, lá nos outros tipos de ligação. Aqui não. Aqui eles estão deslocalizados, eles não possuem local para estar. Então, olha só o exemplo. Eu posso ter um elétron que antes da ligação metálica ele ficava neste átomo e agora ele é esse elétron aqui que está muito longe do átomo. E tudo bem. Todo mundo vai acabar ficando estável justamente porque o elétron da camada de valência e apenas os elétrons da camada de valência, os outros elétrons eles ficam grudadinhos lá no átomo, tá? Os outros elétrons que não são camada de valência ficam grudadinho no átomo. Agora, os que são camada de valência ficam rodando entre todos os outros cátions num sistema parecido com um mar propriamente dito de elétrons. Então aqui nós temos uma representação. O íon metálico carregado positivamente, que é o cátion, e o mar de elétrons. Cada pontinho, cada esfera menor é um elétron. E eles ficam rodando, vão para um lado, depois vão para o outro, e para o lado e para o outro, como se fosse um grande mar. Ok? A regra do octeto não é satisfatória para mover o retículo para a explicação da existência da ligação metálica. Então não tem regra do octeto aqui na ligação metálica. Detalhe, galera, os elétrons da camada de valência não são atraídos por nenhum núcleo em particular. Então eles têm uma certa liberdade de se mover por todo esse retículo cristalino. Beleza? Então, continuando. E é justamente por isso que tem duas grandes características das ligas metálicas que são muito importantes para a gente poder saber. A primeira delas é a alta condutibilidade elétrica. Então, ele tem uma condução eletrônica muito boa, porque os elétrons eles não estão fixos em algum lugar. Eles vão para um lado e para o outro. Então, a eletricidade passa pela ligação metálica muito mais fácil. E também o calor, a forma de excitar esses elétrons é muito mais tranquila nos metais, porque ele não tem um local fixo, eles são deslocalizados. Joia? Então, olha só, a possibilidade de os elétrons se moverem pelo retículo é responsável por algumas das principais características do metal, como a autocondutibilidade de corrente elétrica, de calor, de maleabilidade, dutibilidade e resistência à atração em altas temperaturas de fusão e ebulição. É muito mais difícil você quebrar essa ligação do que quebrar as outras que a gente já viu durante todo esse grupo 5. Então vamos falar um pouquinho das ligas metálicas, galera. O que é uma liga metálica mesmo? É a junção de dois ou mais metais. Detalhe, gente. Eu posso encontrar a liga metálica que não tem metal? Pode. Mas essa quantidade do não metal é muito pequena. A sua totalidade, ou 100% dela, ou então pelo menos aí uns 80, 70% da liga metálica tem que ser formada por metais. Por conta disso, na liga metálica, alguns metais eles acabam absorvendo características de outros metais que eles estão ligados, já que eles estão juntos ali. É o caso do ouro, e a gente vai dar uma olhadinha já já o que o ouro tem a ver com isso, que é um metal também. Então, olha só, as propriedades físicas e químicas das ligas metálicas podem ser muito diferentes das propriedades dos elementos que lhe deram origem. Foi o que eu acabei de comentar com vocês. Isso vai depender de muitos fatores, dentre os quais está sendo destacado o elemento que forma a liga, então quais são os metais que estão formando essa liga, a proporção que eles foram misturados, quem é que tem a maior quantidade. Por exemplo, se eu misturar o cobre e o estânio, se for 50-50%, beleza, os dois estão aqui com as mesmas propriedades. Agora, se for 80% de cobre e 20% de estânio, então eu tenho uma característica muito mais presente do cobre do que do estânio, que eu misturei pouco. Ok?
Eu sei que não é a mesma coisa, gente. Mas se você misturar sal e açúcar, a quantidade, eu quero falar de quantidade. Se você coloca muito mais açúcar do que sal, vai ficar doce mesmo tendo sal, entendeu? Não é a mesma coisa, mas a questão de proporção que eu quero que vocês entendam. Que aquele elemento que está em maior proporção, ou seja, está colocado em maior quantidade, ele vai ter as suas características mais evidentes do que aquele foi colocado só um pouquinho, que ele vai ficar assim meio que sumido no meio do outro. Ok? A proporção, a estrutura cristalina da liga. Então, como é que essa estrutura ela é formada? Ela é lisa, ela é uma forma geométrica, ela é somente uma barra. Qual é a forma com que ela adquiriu na liga? Isso também é importante para a gente identificar. Lembra que eu falei do ouro, gente? Ele vai começar a falar agora. Vamos lá. É exatamente a possibilidade de ter propriedades tão alteradas que faz as ligas metálicas apresentar uma ampla aplicação prática. Então a gente encontra muitos elementos que foram inclusive feitos artificialmente, e as ligas metálicas elas foram trabalhadas no decorrer da história. Então você vai encontrar a liga metálica, gente, desde a Idade da Pedra. E essas ligas elas foram trabalhadas e tem uma aplicação prática muito importante e muito utilizada. A gente vai dar uma olhadinha em pouquíssimos tipos de exemplos. Se vocês forem começar a pesquisar, gente, vocês vão encontrar uma infinidade de aplicação prática para a liga metálica. Quais são as principais vantagens de você utilizar uma liga metálica? Eles vão reduzir o custo de produção do objeto que você está tentando produzir, aumentar ou diminuir a temperatura de fusão e ebulição, já que alguns sólidos possuem temperaturas altíssimas, mais de 2000 graus, para poder entrar em ebulição, aumentar a resistência à dureza, que é o caso do ouro. E eu vou mostrar para vocês agora. O que acontece com o ouro, gente? O ouro puro, o ouro 100% mesmo, assim, encontrado na natureza, ele é meio mole. Ele é molinho. Então, quando a gente mistura o ouro com outros metais, como a prata e o cobre, ele formando assim o ouro de 18 quilates, ele aumenta a sua resistência e aumenta a sua dureza, possibilitando então que a gente tenha joias. Então, o ouro 18 quilates ele tem uma proporção de 75% de ouro puro e 25% de prata e cobre, uma mistura de prata com cobre. O ouro puro é mole, como eu comentei com vocês agora há pouco, e pode riscar, amassar muito facinho. Então, com essa mistura de prata com cobre, ele vai ficar muito mais resistente. Ele vai ficar bem mais e você vai conseguir utilizar ele sem arranhar por um bom tempo. Apesar que arranha bastante, justamente porque o ouro ele ainda é um pouco mole em comparação a outros metais. Outro exemplo, o aço comum. O aço comum é uma liga de ferro e carbono com uma maior resistência do que o ferro puro. Então, o ferro puro ele não tem uma resistência tão boa quanto o aço. Então, o aço ele vai ligar com o carbono, formando então o aço comum. Ele tem mais dureza e o custo para a fabricação desse aço ela é menor, podendo ser utilizado na fabricação de mola, na construção civil, entre outros. E nós temos os subtipos do aço comum. Nós temos o aço inox e o aço cirúrgico. Qual é a diferença entre eles? O aço inox ele é originado da expressão aço inoxidável. Um aço que não oxida, que além do carbono e do ferro, que tem uma composição bastante oxidante, eles vão oxidar com uma facilidade muito grande, eles também vão colocar uma película de cromo na sua liga metálica, podendo ter traços inclusive do níquel, que vai impedir essa oxidação do ferro e do carbono. Lá no caso do ácido cirúrgico, o que acontece, galera? O ácido cirúrgico é esse responsável para criação de piercing, de material cirúrgico para usar na cirurgia. Lá a quantidade de carbono ela é menor, fazendo com que esse carbono ele não oxide
e não tenha nem casos de alergia, escurecimento, desbotamento da cor do material e faz ele ser ideal para poder se fazer com ele a produção de piercings e de materiais cirúrgicos. O bronze, gente, ele é uma liga metálica feita de cobre com estânio, utilizado na fabricação de estátuas, moedas, medalhas e sinos. E por último, a última liga que a gente vai comentar aqui, mas não é de forma alguma a última liga metálica existente no mundo, é o latão. O latão é uma liga constituída entre cobre com zinco, muito utilizado na fabricação de instrumentos musicais e caldeirões no Harry Potter. Sim, lá eles são estanho padrão 2. Agora nós vamos para as nossas atividades, galera. Vamos lá. A primeira atividade de vocês está na página 164. A primeira questão ela é do Cefet do Paraná. E ele diz o seguinte: primeiro tem um texto falando um pouquinho sobre fabricação do alumínio. Vamos dar uma olhada. Nas indústrias de fabricação de alumínio, mais de 70% dos recursos empregados são energia elétrica. Um recurso que, apesar de escasso, ainda é muito barato no Brasil. Este custo é ainda inferior para empresas que têm subsídios e pagam até um terço do preço pago pelos consumidores residenciais. Grande parte dos ligotes produzidos aqui é exportados e lá fora eles são transformados em componentes automotivos e equipamentos que o Brasil precisa comprar a um preço muito mais alto. E o que são ligotes? São massas sólidas de metal fundido em formato específico para armazenamento e uso posterior. A pergunta de vocês é: as ligações químicas entre os átomos do alumínio presentes nos ligotes produzidos são de que tipos? Iônicas, dipolo-dipolo, metálica, covalente ou cristalina? Marca a opção que você acha que está correta. Segunda questão é uma questão escrita. Eu preciso receber essas questões, a foto dessas questões, para poder corrigir. Mas a segunda questão diz o seguinte: sobre os metais, responde o que se pede. Como se forma uma ligação metálica? Lembra que eu falei dos nomes científicos bonitos? Que uma coisa é fixa, o outro é deslocado. É aí que vocês vão responder. Letra B. Explique a razão pela qual os metais são bons condutores elétricos e térmicos. Quando eu falo térmicos, eu estou falando de calor. Terceira questão. Considere as alternativas a seguir e analise a incorreta. Então, letra A. Podem-se obter fios a partir dos elementos como ouro e níquel. Metais são, em geral, muito resistentes à tração. Quando polidos, superfícies metálicas refletem muito bem a luz. Em materiais que apresentam uma ligação metálica, os pontos de fusão são sempre elevados. Sempre elevados. Os exercícios propostos, então, fica a questão 4, 5 e 6 das páginas 165 e 166. Tem a questão 7 também que eu esqueci aqui, mas ela também vai para casa. Espero que vocês tenham gostado da ligação metálica. Um beijo grande e até a nossa aula via Zoom da semana que vem. Tchau, galera!